Pastor Jovara, inicialmente o meu cordial bom dia, paz do Senhor. Bem-vindo aqui ao programa Tempo de Vencer e a partir de agora é com você. Bom dia, pastor Marcos Vinícius. Que prazer imenso estar aqui lhe revendo. Bom dia a todo o povo de Deus da minha querida cidade de Itapipoca. Como bem mencionou o nosso amado pastor Marcos Vinícius, deixa eu também dar logo um bom dia a todos os ouvintes dessa rádio abençoada, desse programa abençoado, semeador de fé, de esperança, semeador de boas coisas, sobretudo num tempo como esse, onde tudo está tão instável. Mencionando que esse mês de janeiro é feito alusão à saúde mental, né? O janeiro branco. Hoje, pela graça de Deus, como estudante de saúde mental, eu também não posso deixar de mencionar, de dar esse recado e de falar que é importante a gente cuidar de saúde mental, ter uma rotina saudável. E eu acredito, pastor, que a palavra-chave sobre isso é fazermos uma higiene mental. Fazermos uma análise daquilo que a gente está vendo, ouvindo, daquilo que a gente está empregando o nosso tempo para que nós possamos desenvolver hábitos mais saudáveis. Tudo aquilo que a gente vê e ouve nos afeta seriamente, espiritualmente, emocionalmente, e não vai deixar de afetar fisicamente. Vai somatizar, né? O corpo vai reagir. Então eu trago essa fala muito salutar, muito importante, uma vez que hoje nós temos milhares de pessoas adoecendo de transtornos mentais, né? Então, voltando aqui para a minha apresentação, eu sou o pastor Jeová Dantas, sou natural aqui de Itapipoca mesmo. Hoje fazem 12 anos que eu moro no estado do Maranhão. Servi ao Senhor Jesus aqui no princípio da minha fé, ali na Iprabe Fogo e Glória, com o pastor Azabias. Confessei a Jesus com minha família e fomos batizados na Iprabe Renascer Itapipoca. Pastor Fernando é nosso pastor, nosso pai, nosso líder em Deus há mais de 20 anos. Eu falo isso com muita alegria no coração. Eu testemunho muito disso, porque hoje também as pessoas já não cuidam muito das raízes. Tem muita gente perguntando, né, por que os frutos não aparecem, ou porque tem tanta dificuldade de confiar em Deus. O que sustenta a árvore são as raízes. Onde estão as suas raízes? Onde você está firmado, né? Se você não para, não obedece, não honra, não congrega, se você não busca firmar suas raízes em um solo fértil da palavra de Deus. Quero aqui mencionar que ontem eu estive ali visitando a nossa igreja sede, a Iprabe Renascer. Eu vim lá, o pastor Fernando pregando, como sempre, há mais de 20 anos que ele prega com muita paixão. Eu vim para casa, no retorno, ali para casa da minha mãe, onde estou hospedado, com o pastor Carlos Alberto, que Deus abençoe esse varão. E eu conversando com ele, o pastor Carlos, o que me admira é de ver o pastor há mais de 20 anos, pastor Fernando, pregando com aquela mesma paixão, mesma intensidade, mesmo zelo. Que Deus nos dê dessa graça. E o que está em falta hoje é essa continuidade, sabe? Essa perseverança, é esse zelo, é esse fogo, que não é um fogo de palha, que acende e aí apaga, né? Fica só as cinzas. Hoje, Deus está procurando pessoas que tenham continuidade, que tenham perseverança, que tenham equilíbrio. E a palavra-chave é também
sobre a questão das raízes, como estão as nossas raízes. Muitos estão preocupados com os resultados e estão esquecendo de cuidar das suas raízes. Então, louvado seja Deus por tudo. Eu sou filho da irmã Francineuda Dantas. Quero deixar aqui um abraço para minha mãe, um beijo. Estava com muita saudade de Itapipoca, pastor. Outro dia lá no Maranhão, eu olhei uma foto de uma rapadura. Meu Deus, que saudade de Itapipoca agora. Eu até postei nas minhas redes sociais uma foto com uma rapadura enorme. O pessoal sorriu, né? Mas eu estava com uma saudade grande. Eu digo, rapaz, eu tenho que ir no Ceará, matar a saudade da família. E que bom estarmos aqui. Deixa eu fazer mais um uso do nosso tempo concernente aqui aquilo que Deus tem para nós de mais precioso, aquilo que é mais precioso para nós, que é a sua palavra. Pastor Jeová nada tem a dizer se a palavra de Deus não for autoridade na sua boca, se a palavra de Deus não for a caneta, se a palavra de Deus não for o instrumento, se a palavra de Deus não validar aquilo que falamos. E é muito importante eu mencionar que nós estamos em um tempo muito confuso. Eu acredito que hoje o que adoece as pessoas também é a indefinição, a instabilidade, né? Vamos dizer assim, concernente aquilo que está sendo dito como verdade hoje. Eu pergunto, qual é a sua verdade? Qual é a sua verdade? Eu preciso dizer que a minha verdade é Jesus Cristo. Tem que ser Ele. Porque as pessoas estão sendo atacadas, né? A pessoa abre a rede social, tem lá alguém dizendo, não, a verdade é isso. Outra pessoa dizendo, a verdade é aquilo. E por fim, nessa, vamos dizer, nessa confusão, nessa briga por saber quem está certo, quem não está, as pessoas estão confusas, dispersas. Tem gente que não ora mais, tem gente que não lê mais a Bíblia, tem gente que não congrega mais. Não, porque agora alguém me disse que eu posso ser crente aqui na minha casa mesmo, eu posso ficar aqui em casa, né? Porque o mediador agora não é mais Jesus, é eu e Deus. A pessoa diz assim, eu e Deus, e ela esquece que ela não é mediadora da salvação. Quem media a minha salvação é Cristo. E ele disse em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Eu sei que eu estou falando sobre muitas coisas aqui, mas que eu considero relevante hoje, sabe, pastor? Bater nessa tecla, mencionar, destacar, porque a gente, enfim, quando fala da palavra de Deus, fala sobre hábito saudável, fala sobre vida eterna, sobre eternidade, porque hoje também mais ainda se vê o pequeno valor que está sendo dado àquilo que realmente importa. Está sendo dado um valor muito pequeno às coisas espirituais. Eu ali no Maranhão, eu acompanho as reuniões de oração, eu faço reunião online de oração, eu participo da reunião de oração dos pastores da IPRAB, do nosso ministério, né? Da reunião do nosso ministério. Eu oro e eu vejo o tamanho do valor que está sendo dado, é muito pequeno. As pessoas estão assim, abandonando aquilo que realmente importa, né? A oração, a comunhão, estar ali orando juntos, ao estar ali adorando juntos. Então, mas aquilo que é efêmero, que é passageiro, né? As pessoas estão lá endeusando, estão lá se prostrando. Eu fiquei triste uma vez, eu vi uma pessoa mentirosa, enganadora, numa live. Eu tenho uma revelação aqui para te entregar agora. Milhares de pessoas assistindo. E lá na sala de oração, eu vi 3 pessoas, 4 pessoas querendo orar. Eu digo, Senhor, tem misericórdia. Bem, eu quero falar, nessa rica oportunidade que o pastor me concede, sobre perseverança nas promessas de Deus, né? Está aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, um texto muito abençoado para nós, que diz assim:
vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Firmes nas promessas. Essa palavra Deus tem ministrado ao meu coração para este ano, para este novo tempo. Eu estava orando ali no estado do Maranhão. Quero mandar um abraço aos meus irmãos da igreja Renascer Maranhão, para a glória do Senhor Jesus, que está ali implantada, enraizada, dando frutos para a glória de Deus, porque é o Senhor que tem cuidado da vida do pastor Jeová e da família dele naquele estado, né? Através das orações dos santos, através do cuidado, do zelo dos irmãos, do ministério ao qual eu faço parte. Então, um abraço, meus irmãos do Maranhão, né? Então, olha só que texto nós acabamos de ler. Vocês precisam perseverar. Amém? Amados, quando eu olho para a história de Israel, quando eu olho para o cenário histórico, naquele momento em que o Senhor tira Israel do Egito para o levar para uma nova terra, para o levar para uma terra que a Bíblia diz que mana leite e mel, para uma terra abençoada, porque Deus ele tem o melhor para nós. E Ele sabe fazer milagre. A nossa dificuldade é em crer, em confiar. Porque Deus, Ele sabe fazer novas todas as coisas. E Ele estava tirando Israel daquele cenário. Ele disse: eu vou colocar vocês em uma boa terra, em uma terra melhor, em uma terra onde vocês irão cultivar, onde vocês irão ter ali prosperidade, paz, serão abençoados. E tem mais, em uma terra onde ele diz, o Senhor menciona que a terra já estaria ali frutificando por si mesma. O que outros plantaram, Deus estaria dando a eles. Olha, foram outros que plantaram, mas eu vou dar a vocês esses frutos. E nesse cenário, o Senhor conduz o seu servo Moisés, conduz o seu servo para liderar aquela nação rumo à nova, terra, rumo a Canaã. E o que acontece? Deus se depara, a história bíblica vai narrar para a gente, com a dureza de coração. Deus se depara com a incredulidade, a inconsistência, a falta de firmeza, de perseverança. Talvez alguém nos ouvindo nessa noite: pastor, por que eu tenho tanta dificuldade de perseverar, de confiar? A Bíblia vai narrar que aquele povo viu os milagres. Talvez alguém esteja dizendo: não, quando Deus fizer um milagre extraordinário da minha vida, eu vou crer. Deixa eu te dizer, a Bíblia mostra que o Senhor abriu o mar vermelho diante do povo de Israel. E mesmo assim, eles não acreditaram nas promessas de Deus. Eles deixaram Deus, eles não confiaram em Deus, porque na verdade não é um milagre que eu e você precisamos ver todos os dias para crer em Deus. Nós precisamos tomar uma posição, nós precisamos nos posicionar como filho, porque para o filho necessariamente o pai não tem que estar provando todos os dias que o ama, porque o filho ele tem um relacionamento com o pai. Quando é um relacionamento saudável, o filho tem uma relação de amor e de cuidado. E na verdade nós precisamos sair desse relacionamento com Deus, aonde foi vendido, foi ofertado para você que Deus seria uma espécie de guru seu, aonde você estaria pedindo
pedindo e Ele estaria satisfazendo todos os teus desejos, como se fosse um gênio da lâmpada. Não, Deus não é um gênio da lâmpada. Deus é Senhor, Deus Ele é Rei, Deus Ele é Pai, Deus Ele é soberano, Deus Ele é amoroso. Antes que você acordasse nesta manhã, Ele já estava trabalhando para que as suas misericórdias se renovassem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Jó capítulo 12, versículo 10. A vida de todos os seres viventes estão nas mãos do Senhor. Você está nas mãos do Senhor. Nós estamos nas mãos do Senhor. Mas o que acontece? O povo não crê. Números capítulo 13, a palavra do Senhor, ela vai mencionar que o Senhor ordena que Moisés designe espias para irem espiar a terra prometida. Eles vão até aquela terra, 12 homens, um de cada tribo, né? Aqueles homens vão àquela terra. Aqueles homens têm uma missão de trazer um relato sobre quais as condições da terra, sobre como era aquela terra que Deus havia prometido. E o papel deles era trazer um relato para que a partir daquele relato, o povo de Deus, liderado por Moisés, se preparassem para entrar na terra prometida. O Senhor estava levando o seu povo. Todavia, o que acontece? A Bíblia diz que desses espias, a maioria deles simplesmente se desesperam diante daquilo que estão vendo, daquilo que está aparentemente, está aparecendo diante deles. Quando eu falo isso, aparentemente quero dizer aquilo que está aparecendo, porque tem muitas situações que aparecem diante de nós e elas parecem como? Elas aparecem complicadas, elas aparecem de uma maneira que você diz: meu Deus, o que eu posso fazer, o que eu vou fazer? Sabe o que você pode fazer? Sabe o que eu e você podemos fazer? Quando nós não tivermos condição naturalmente de fazer absolutamente nada, nós podemos orar. Porque está escrito que nada é impossível para Deus. Grande é o Senhor. O Senhor é que é poderoso. O Senhor é que pode fazer. O Senhor é que sabe fazer. E a palavra do Senhor menciona que a maioria daqueles homens voltam. Eles trazem frutos, eles trazem amostras do que é aquela terra. Eles trazem um cacho de uvas que era necessário 2 homens, 3 para carregar. Vai narrar a palavra de Deus. Mas todavia eles desanimam toda a congregação. E eles dizem: o Senhor nos trouxe aqui para nos matar. Nós não iremos adentrar nessa terra. O Senhor não vai nos livrar. Eles se desanimam. Mas 2 homens, Josué e Caleb, perseveram em seguir ao Senhor. Nós precisamos perseverar e seguir ao Senhor. A palavra de Deus menciona que no desfecho dessa história termina como? Primeiro, todo aquele povo que saiu do Egito, que não confiaram na promessa de Deus, que não confiaram em Deus, eles não entraram na terra. Eles disseram: o Senhor não nos deu, o Senhor nos trouxe para morrer nesse deserto. O Senhor disse: os filhos deles entrarão na terra, mas eles ficarão nesse deserto. Somente o meu servo Caleb e o meu servo Josué, que perseveraram, entrarão em Canaã. A palavra de Deus vai mencionar que todos os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima morreram naquele deserto. Porque o Senhor ordena que o povo a partir dali volte para o deserto. E eu pesquisando sobre isso, pastor, me chama a atenção que eram apenas 40 dias de viagem aquele destino, a terra da promessa. E quando o Senhor ordena eles a voltarem pelo deserto, 40 dias se tornam em 40 anos. Eles retardaram o cumprimento
daquela boa palavra sobre eles. Eu não vou entrar aqui em uma discussão sobre o poder de Deus, que há pessoas que dizem assim, não, mas se Deus falou, Ele faz. Isso é verdade, Deus Ele faz. Mas eu aprendo que Deus Ele é Pai. Deus, Ele sabe tratar, Ele sabe ensinar, Ele sabe corrigir. Ele diz, não, peraí, eu vou levar vocês para uma faculdade ali de 40 anos. Vou formar vocês lá no deserto, em pessoas hábeis para possuir a terra da promessa. Não quero ser demorado, mas deixa eu te dizer, confiar em Deus é bem melhor. Vale a pena confiar, vale a pena perseverar em seguir ao Senhor. Eu estava pregando em um culto lá no estado do Maranhão, e quando terminou, eu disse assim, quem quer aceitar Jesus? Estava um povo me assistindo, quem quer aceitar? Quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Uma criança de 7 anos começou a levantar a mão e dizer, ei pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. E a criança me chamando aqui a atenção, e eu olhando para o povo adulto, mas quem quer aceitar Jesus? Perguntei 2 vezes, aí veio uma irmã e me disse, ei pastor, essa criança, ela está dizendo que quer aceitar Jesus. Aí eu olhei e digo, rapaz, é verdade, eu estou perguntando aos adultos quem quer aceitar Jesus, eles não estão ouvindo, mas a criança ela quer aceitar. Ô meu filho, vem cá, deixa eu orar por você, deixa eu orar pela tua decisão. Aquela criança, se eu quero aceitar Jesus, pastor, amém. Irmãos, nós oramos por aquela criança, e aquela criança, o nome dela é Renan, que é uma bênção na nossa congregação hoje. O Renan veio, confessou Jesus como Senhor. O Renan, ele tinha intolerância à lactose. Quem tem esse problema sabe como é que é esse negócio. É uma luta que a pessoa não pode comer, não pode consumir um monte de coisa. Para a glória de Deus, naquela experiência, o Renan foi curado. Pastor Renan não sabia o que era ir numa padaria comprar pão, por conta desse problema, dessa intolerância a glúten. Perdão, não era lactose não, era glúten. Eu me confundi aqui. O Renan não sabia o que era ir numa padaria comprar um pão. O pai dele trazia um pão, ele não sabia o que era provar. Os irmãos foram me contar que naquele dia o Renan foi curado. E aí ele foi à padaria. Ele vivenciou esse milagre para a glória de Deus. E o que eu achei tremendo é que a partir dali o Renan abriu uma porta para que a família dele tivesse uma experiência com Deus. Na família do Renan, uma tia dele, para a glória de Deus, foi curada de 2 tumores no seio. Eu tenho os exames na minha casa, mostrando antes e depois. A mãe e o pai do Renan estão congregando hoje. A irmã Márcia, uma bênção, serve a Deus. O irmão Ronaldo é um obreiro hoje da IPRAB Renascer Maranhão, lá na congregação. Tem uma palavra, prega, um ministro, um homem que transmite uma boa palavra de Deus, está lá servindo ao Senhor. A avó do Renan serve ao Senhor conosco hoje lá. E Deus tem feito milagres a cada dia naquela família. Por último agora, foi o servo de Deus, o irmão Ronaldo, pai do Renan, militar. Ele estava aguardando a sua promoção a sargento. E ele pode relatar esse testemunho a qualquer dia desse. Deus o trará em Itapipoca. Ele pode relatar um grande testemunho, um grande processo que ele viveu na vida dele, que ele estava impedido de ser promovido. Mas para a glória de Deus, quando foi agora 1º de janeiro, nós estávamos celebrando a Deus porque saiu a promoção dele. Deus fez coisas lindas demais a partir do posicionamento daquela criança. Ei pastor, eu quero aceitar Jesus.
Eu quero seguir ao Senhor. Nós estamos em um mundo onde muita gente tem decidido por não servir a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ei, você diz assim, mas todo mundo está deixando a igreja. Você não é todo mundo. Lembra aquela frase famosa do nosso pai, da nossa mãe? Na verdade, o que está faltando é nós nos tornarmos como criança e ter aquela atitude que o Renan teve, de decidir seguir ao Senhor. E o Renan está servindo a Deus até hoje. E através do Renan, a mãe dele tem recebido milagre, o pai dele tem recebido milagre, a tia dele tem recebido milagre, a avó dele tem recebido milagre, a família do Renan. A partir do posicionamento de Josué, a família dele entrou na terra prometida. Mas todos aqueles que deixaram o Senhor, que não perseveraram em seguir ao Senhor, não apenas eles, mas também a sua família, foi influenciada por aquela incredulidade e ficaram de fora da terra prometida. Nesse dia eu quero concluir dizendo que é a tua decisão, é a tua posição, é sobre você. Como está hoje o teu relacionamento com Deus? Como está hoje a tua vida com Deus? A gente que vive em um mundo onde estamos escravos de tantas coisas. Quando eu falo isso, eu digo da nossa rotina. A nossa rotina hoje, ela escraviza. E você precisa ter um posicionamento de dizer, não, primeiro eu vou buscar o Senhor. Eu vou orar ao Senhor, eu vou me prostrar diante dele, eu vou entregar meu dia a ele. Sem ele eu não sou nada. E aqui eu quero concluir com a oração, dizendo que Deus, ele tem uma linda promessa para você. Não é só te abençoar com aquilo que você está esperando, realizações de sonhos que você tem. Não, Deus tem a eternidade para você. Aonde você vai repousar quando chegar o grande dia do Senhor na tua vida? O Senhor, ele tem uma promessa de preparar moradas eternas para você. E ele te convida a crer. Ele te convida a entregar-se por inteiro, assim como naquele dia, aquela criança com intolerância à glúten se entregou. E Deus operou milagrosamente, e tem operado até hoje. Até hoje, para a glória de Deus. Antes de ontem, se não me falha a memória, eu estava conversando com o irmão Ronaldo, pai do Renan. E ele dizendo, pastor, Deus tem me abençoado a cada dia. Eu digo, glória a Deus. Olha só o que o posicionamento daquela criança gerou. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui, Pai, com o teu servo, pastor Marcos Vinícius, neste programa tão especial, aonde, meu Deus, o teu filho tem, Senhor, sido instrumento teu para levar esperança aos corações, porque Jesus é a esperança. E eu oro nesse momento, Pai, pelos corações que estão desesperados. Senhor, quantas pessoas estão, meu Pai, tomadas pela ansiedade, pela síndrome do pânico, pela depressão. E eu oro pela cura dessas pessoas em nome de Jesus. Eu oro para que todo medo, Senhor, seja vencido pela fé, porque a fé, Senhor Deus, move montanhas. Eu oro, meu Deus, para que esta pessoa possa ser renovada na esperança que há em Cristo Jesus. Que esta pessoa, meu Deus, ela seja como Josué e Caleb, que ali no livro de Números, capítulo 13 e 14, vai narrar que eles, ó Deus, perseveraram em seguir ao Senhor e entraram, meu Pai amado, ali no cumprimento da promessa. Deus, tu fez uma promessa para todos nós, para aqueles que creem em ti. O Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tu fez uma promessa de vida eterna, meu Deus, para aqueles que confiarem em ti, para aqueles que se entregarem ao Senhor. E eu oro, meu Pai, porque muitos têm
não tem perseverado, tem olhado para trás, tem deixado de seguir ao Senhor. Meu Deus, que se levantem pessoas, que se levantem homens e mulheres na cidade de Itapipoca e além, que assim como Renan, naquele dia, meu Pai, nenhum adulto queria ter um encontro, queria aceitar Jesus, quem sabe talvez porque não queria deixar o mundo, mas o Renan, aquela criança, disse: Ei, eu quero aceitar Jesus. E hoje, meu Pai, na sua casa, a sua família tem sido abraçada por milagres. Eu posso testemunhar, Senhor, porque eu vi, eu tenho visto, e assim também para a glória de Deus, eu posso crer, Senhor, mais ainda, Senhor, com a certeza de que aquilo que pregamos é verdade, porque o Senhor Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E eu abençoo, Senhor, toda a nossa cidade. Eu abençoo a vida do teu servo, pastor Marcos Vinícius. Eu abençoo todos os ouvintes do programa, meu Pai amado, dessa rádio, meu Deus, que o Senhor visite aonde, meu Pai, essa rádio tem chegado, aonde essa mensagem tem chegado, que o Senhor visite cada pessoa. E eu abençoo em nome de Jesus. Que a graça, o favor de Deus e a doce comunhão do Espírito do Senhor seja contigo. Amém, amém. Foi...